Opa, amantes do vinho, hoje eu estou aqui na Dom Giovanni, Pinto Bandeira, com Daniel Panizzi. A gente vai conversar um pouquinho sobre a vinícola, sobre essa região. Antes de mais nada, se está vendo esse vídeo, peço sempre para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like no vídeo se você gostar, claro, assistir até o final, que é importante pra gente. Daniel, tem muito assunto aí pra gente bater esse papo. Vamos começar com a Dom Giovanni, né? A história dessa vinícola aqui em pleno Pinto Bandeira. Então, a Dom Giovanni foi fundada em 1982, mas ela tem uma ligação com a vinícola Dreher. A Dreher, fundada em 1910, foi a primeira vinícola no Brasil, juntamente com a Salton. E então ela tem essa ligação histórica, pois aqui em 1950 a Dreher fez um centro tecnológico. Todas as variedades de uva que eram trazidas para o Brasil, elas eram plantadas aqui, testadas aqui, e caso se adaptassem bem, elas eram difundidas aí para seus fornecedores. Em 73 a Dreher foi vendida para uma empresa norte-americana e acabou saindo de Bento Gonçalves, né? Ela começou a produzir seus conhaques, principalmente o produto conhaque, em Sorocaba, e acabou levando toda a produção para fora de Bento. E no final dos anos 70, mais precisamente 78, a Dom Giovanni, o meu sogro e minha sogra compraram essa propriedade e deram origem à marca Dom Giovanni, que marca como sua data 1982. Então, desde lá, vem se produzindo vinhos aqui. Depois, com a vinda do Mário Gaissi aqui para a região, foi se dado um destaque para a produção de espumantes, e a região vem caminhando para a primeira denominação de origem exclusiva para espumantes elaborados pelo método tradicional do Novo Mundo. E a Dom Giovanni não ficou fora dessa curva, e hoje 80% da sua produção são espumantes. Maravilha. E assim, Daniel, essa região é uma região, como você já mencionou, ela é muito forte e característica pelo espumante, e é sempre bom quando a gente tem já identificado o que aquele lugar produz de melhor, né? E o que você atribui a essa questão dessa particularidade do sucesso do espumante aqui em Pinto Bandeira? Então, eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso, né? As indicações geográficas vêm para mostrar o que cada terroir dá de melhor, né? E a consistência desses estudos, né? A consistência, o tempo vai mostrando o que melhor se adapta. E isso vai mapeando as regiões vitivinícolas do Brasil como um todo, né? Hoje já são 10 estados produzindo vinhos no Brasil. No entanto, a gente viu que quando a gente fala em terroir, né, acho que é importante falar que é toda a questão climática, não somente o solo, mas toda a influência de pluviométrica, o vento, incidência solar. Isso está envolvido ali. Tudo né? está envolvido o quê? Para chegar num ponto de maturação da uva. E durante esses anos, a gente está falando em 20 anos já estudando a indicação geográfica de Pinto Bandeira, a gente observou essa consistência na produção das uvas, principalmente Chardonnay e Pinot Noir, que são as uvas da denominação de origem, além do Riesling itálico, que também se adaptou muito bem à nossa região. Então essa consistência de qualidade, de ponto de maturação e, logicamente, uma consistência dentro da garrafa, no produto, conseguiram definir um ponto analítico, se assim vamos chamar, de análise do vinho base. Todo ano ele mantém essa consistência com uma mínima intervenção, ou melhor, muitos anos sem intervenção alguma. Então, quando a gente fala em acidez, a gente fala em açúcar, isso tudo, ano após ano, se mantém dentro de um parâmetro analítico desejado para a produção de um grande espumante. Então, aí a gente começa a definir e traçar que essa região, seja a safra maior ou menor, a gente consegue todo ano produzir um espumante de altíssima qualidade. E quanto antes o Brasil conseguir identificar essas regiões todas e as particularidades de cada uma, mais a gente está caminhando no sentido do sucesso aí do vinho brasileiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente olhar 10 anos atrás, o Rio Grande do Sul representava mais de 90% da produção de uvas e vinhos do Brasil. Hoje a gente está em 50%. Então o quê? Porque novos mercados se abriram, novas regiões produtoras. E é um processo natural.
entender o que cada região, o que cada terroir oferece de melhor. Não adianta a gente comparar com as regiões europeias, porque eles estão nesses estudos há muitos e muitos e muitos anos, né? Então, a parte tecnológica a gente consegue igualar hoje em dia, mas a parte do estudo é algo que vem com o tempo, não tem jeito, né? Não Até tem. você... A gente fala sempre, o produtor de vinho pode comprar tudo, menos o tempo. Isso aí não tem como fugir disso, né? E, Daniel, assim, vamos entrar aqui um pouquinho na parte da própria vinícola aqui, da visitação, isso tudo. Hoje, quem quer aqui chegar em Pinto Bandeira tá ali 20 minutinhos, né, de Bento Gonçalves, e é muito pertinho, né? E é muito pertinho do Vale dos Vinhedos, então é quase que uma parada obrigatória para quem vem para a região. Chegou aqui, quais são as opções que um turista ele consegue fazer? Ele tem diversos tipos de degustações, tem restaurante. O que tem aqui nesse complexo todo da Dom Giovanni? Exato. É uma vinícola pequena que tem muita coisa. Então hoje a gente tem, na parte turística, na parte de vinícola, a gente tem inúmeras degustações e também a gente está sempre aberto a personalizar esse atendimento, né? Muitos clientes chegam e dizem, gostaria disso, aquilo, é possível? A gente consegue, dentro das possibilidades da vinícola, montar uma degustação bem exclusiva. A gente tem degustações tradicionais, né? Básicas, desde pro iniciante ao mundo do vinho, com degustações bem complexas, como uma vertical de vinhos antigos, vertical com espumantes antigos, né? O pessoal que quer se aprofundar mesmo no mundo do vinho. A gente tem um restaurante aqui em parceria com o Rafael Jacobi, né? Um projeto 4 mãos, vamos assim chamar, Dom Giovanni e Rafael Jacobi Gastronomia, que é o Nature Vinho e Gastronomia. Então faz 1 ano e meio, nem 1 ano e meio, que a gente abriu esse restaurante, que fica dentro da propriedade. E completando, a gente tem a pousada. É um casarão de 1930, somente 8 acomodações, né? São 7 apartamentos no casarão e mais uma cabana localizada mais afastada da área principal, né? Que vai dar um pouco mais de privacidade e de exclusividade pro hóspede. Então a gente está falando, turismo, degustações, toda a produção, restaurante e pousada. Não falta opção para quem quiser vir aqui conhecer a Dom Giovanni, né? E assim, quem estiver assistindo o vídeo, mas essas garrafas aí, enfeite não, né? A pessoa de fato, ela tem aqui um Cabernet Franc de 9,4, né? 9,4. E aqui temos outro Cabernet Franc de 90. Isso aqui, se você estiver vendo o vídeo, eu posso ir lá e como é que eu faço? Pode degustar, inclusive, esses vinhos, né? Óbvio que não está na degustação padrão, mas nessas personalizadas a pessoa pode escolher. E a gente está aqui num local que está, inclusive, com diversas safras antigas e históricas da vinícola, né? Exatamente, é bem por aí. A ideia é poder mostrar um pouco da nossa história engarrafada e dar ao turista, ao visitante, a opção de uma experiência que não é todo dia, né, com vinhos de safras de longa data, assim. Inclusive você tem até safras mais antigas de espumantes também, né? Não também. É só... E brancos também tem? Brancos também. Então, para todos os gostos pra todos aqui. Os gostos, então é bem interessante e assim, tá no aplicativo do Intervino, então você baixa, se não baixou até agora, tá lá no nosso guia de enoturismo, todas as informações da Dom Giovanni, então para você quiser visitar, então é bem importante todas essas questões relacionadas à vinícola lá, então você pode acessar tudo gratuito, tá? E agora sim, para a gente poder se caminhar para uma outra pegada que eu mencionei no início do vídeo, você é presidente da Uvibra, né? Então, assim, como é que você analisa agora o mercado nacional, o mercado de vinhos, os novos consumidores, o que você acha que tem aí que a gente sabe que da pandemia para cá, um lado positivo foi justamente esse aumento do consumo de vinho, mas tem muita coisa para a gente explorar, né? Sem dúvida. Bom, a Uvibra é a União Brasileira da Vitivinicultura, é uma entidade já de 55 anos, vão completar agora esse ano, e ela teve como pilares muito importantes e continuam sendo a tributação e a própria regulamentação do vinho. Por quê? A gente tem um desafio, né? Um desafio que é um desafio que já vem há anos e ele continuará sendo, que é inserir a cultura do vinho no Brasil, né? O nosso consumo per capita ainda é muito baixo comparado a países, regiões produtoras de vinho do mundo como um todo.
Então esse desafio cultural, logicamente, de aumento de consumo, um consumo sem dúvida responsável, ele vem de encontro a uma legislação, né, que é muito importante. Vou resumir uma legislação, ela vai dizer assim, quando eu pego um rótulo, as informações que constam nele, né, que informações são essas? Que garantias de um bom processo, de uma qualidade, de uma boa origem, como consumidor eu tenho? Então, resumidamente, a regulamentação da lei do vinho, ela vai de encontro a isso. Isso a Uvibra trabalha muito fortemente. E a questão tributária, que quando a gente fala em tributos, por muitas vezes a gente trabalha a imagem de que tem que excluir. Nem sempre, né? Ele pode ter uma exclusão, mas muitas vezes um incentivo, desde a cadeia produtiva, até mesmo na parte de comercialização, na parte de publicidade. Para quê? Para que o consumidor seja beneficiário de alguma forma, com um preço mais acessível, com acesso ao produto. Então a Uvibra, dentro do cenário dela, ela tem esses dois pilares como eu julgo muito importantes, né, para desenvolver toda a cadeia. E logicamente, né, tudo isso vai cair na parte de comercialização, né, na parte de consumo. Então eu uso muito o termo cultura do vinho, mas ele tem que ser uma cultura saudável, com uma base forte, para que o consumidor tenha segurança no que ele esteja tomando e, né, um consumo responsável acima de tudo. Porque espaço para crescer a gente tem, né? Sem dúvida. O brasileiro gosta de vinho. O brasileiro gosta, ele muitas vezes não tem acesso, muitas vezes ele desconhece. E hoje o Brasil é uma região produtora de vinhos do mundo que há 20 anos atrás não tinha esse reconhecimento. Então agora a gente já... O trabalho que eu digo que a gente tem que continuar, ele já está sendo feito. A gente precisa persistência e intensificação. Exatamente. Acho que tem tudo pra gente poder estar aí nos anos à frente com muito mais, aumentar esse consumo aí. Quem sabe chega a dobrar, triplicar, quem sabe, né? Triplicar é um colapso. Pois é, tem esse problema hoje no mercado que não dá pra aumentar tanto assim, mas olhar pra Portugal, esses países que é uma outra ideia, um país com uma quantidade de pessoas muito menor, enfim, é totalmente diferente, né? Mais produção de uva, né? A gente fala em produção, quando a gente fala em produzir um vinho, a gente precisa de no mínimo 2 anos, sem falar em vinhedo, né? Então a matéria-prima é primordial. A gente não consegue, meio do ano eu quero mais uva. Não é o trabalho, acho que em conjunto, né? São novos produtores surgindo, com qualidade, com o consumidor se aproximando um pouco mais da bebida, né? Do vinho, entendendo que é para todo mundo, sim, o vinho, né? Sim, tem diversos perfis, o vinho pode atender todos eles. Exato, são inúmeros tipos e estilos de vinho, né? Para o que é? Para ter essa gama de consumidores grande que a gente precisa atender. Exatamente. Daniel, muito obrigado pelo papo, Imagina. todas as explicações, saúde, prazer, uma honra. Bons vinhos para todo mundo. É isso aí.